O despertador toca às 5 da manhã, um som estridente que corta o silêncio gélido de um quarto simples. Ele se levanta, o corpo ainda pesado pelo sono mal dormido, e caminha até a cozinha enquanto o café começa a exalar aquele aroma que é o combustível diário de milhões de brasileiros. João é a personificação do cidadão comum, aquele que acorda cedo, enfrenta o transporte público lotado e carrega nas costas a engrenagem que faz o país girar. Ele paga seus impostos sem falta, encara as contas que chegam com precisão matemática e mantém uma esperança silenciosa, quase tímida, de que as coisas finalmente comecem a fazer sentido. Ao sair de casa, o asfalto irregular e a iluminação precária da rua são os primeiros sinais de um contrato social que parece unilateral. João entra no ônibus, ao segura firme na barra de metal gasta e sente o balanço do veículo no ritmo de uma vida de esperas. Há um acordo tácito entre o cidadão e o Estado. Eu trabalho, eu contribuo, eu sigo as regras e você me devolve dignidade. Mas para João, esse contrato foi rasgado. Ele cumpre sua parte com uma integridade heróica, mas olha para o horizonte e vê apenas o vácuo de uma contrapartida que nunca se materializa. O Estado tornou-se um sócio que só aparece para cobrar dividendos. Antigamente, essa disparidade causava uma raiva latente, um fogo que o fazia discutir política na mesa do jantar ou manifestar sua indignação nas redes sociais. Hoje, porém, esse fogo deu lugar a uma cinza fria de apatia melancólica. O cansaço de João não é apenas físico, acumulado nas horas de pé no transporte público. É o peso emocional, de ver as mesmas promessas serem recicladas a cada 4 anos. Ele ouve as vozes empolgadas nos comícios, as palavras cuidadosamente escolhidas pelos marqueteiros e os sorrisos ensaiados nos outdoors. Mas tudo o que sente é um déjà vu amargo. É a fadiga de perceber que as mudanças são apenas cosméticas, enquanto a negligência permanece intocada. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. Essa exaustão transformou o desejo de luta em um silêncio resignado, um encolher de ombros diante de um sistema que parece ser imutável. Essa erosão da esperança transborda para dentro de sua casa, criando um abismo geracional doloroso. João se lembra de seu pai, um homem que outrora defendia ideais com fervor, acreditando que o voto era a ferramenta capaz de moldar o destino da nação. Hoje, esse mesmo pai senta-se na poltrona e, com um olhar distante, aconselha os netos a não se envolverem, a não se iludirem com cores partidárias ou discursos inflamados. A política no núcleo familiar de João deixou de ser um instrumento de construção para se tornar um aviso de perigo constante. Ele olha para seus filhos e sente um aperto no peito ao perceber que o legado que está deixando não é o de um país próspero, mas o de uma profunda desconfiança. A crença no coletivo deu lugar à sobrevivência individual, onde o isolamento é a única proteção. No final das contas, João sente-se como um mero número em uma planilha orçamentária fria. Ele é o dígito que valida uma eleição, mas que se torna convenientemente invisível assim que as urnas são fechadas. Sua existência é reduzida a meros dados estatísticos, descartáveis após o período em que seu apoio é necessário para manter os privilégios das elites. Ele é o brasileiro que sustenta o banquete, mas que nunca é convidado para se sentar à mesa. O isolamento do indivíduo é o golpe final na estrutura democrática. Quando o cidadão para de se enxergar como parte do processo, o sistema ganha permissão para agir sem prestar contas. A desconfiança que João carrega hoje no peito não nasceu do nada. Ela foi construída tijolo por tijolo através de promessas que viraram fumaça. Mas o que realmente acontece nos bastidores para que esse ciclo de desilusão nunca termine? Quais são os segredos guardados a sete chaves? João observa os cartazes reluzentes pelas ruas cinzentas da cidade, onde rostos retocados exibem sorrisos de uma brancura irreal e promessas de um paraíso iminente. Esse é o teatro das promessas, o primeiro pilar de sua desconfiança. Ele percebe que muito antes do pleito, a gestão pública vira uma peça publicitária meticulosamente ensaiada. O candidato na tela não é mais um servidor, mas um personagem fictício criado em laboratórios de marketing, cujas palavras são pesadas por algoritmos para gerar emoção com um mínimo de compromisso real. Cada gesto é coreografado e cada promessa é uma isca desenhada para capturar a esperança de quem está desesperado por mudança genuína. O problema é que essa ilusão expira no momento da posse, deixando para trás apenas o rastro amargo de palavras vazias e expectativas frustradas.
A cicatriz dos escândalos de corrupção que João carrega é profunda e dói a cada nova manchete. Quando ele assiste ao telejornal, a indignação não surge apenas pelo montante desviado, mas pelo simbolismo cruel por trás das cifras reveladas. Para João, aqueles milhões se traduzem na falta de medicamentos básicos nos corredores frios de um hospital público, na escola precária dos filhos e no asfalto que nunca chega à sua rua esquecida. A corrupção é um tapa na cara, a prova de que ele é feito de bobo enquanto trabalha de sol a sol para financiar os luxos de quem deveria representá-lo com integridade. É o sentimento de que a riqueza do país é um bolo devorado às escondidas por convidados indesejados, enquanto as migalhas são apresentadas como se fossem grandes conquistas sociais. Diante dele, ergue-se a muralha da opacidade. João tenta entender para onde vai o dinheiro que paga em cada imposto, mas o sistema brasileiro parece um labirinto impenetrável aos olhos do cidadão comum. A complexidade burocrática, as siglas incompreensíveis e os termos jurídicos rebuscados funcionam como proteção para as elites políticas. Não é por acaso que as contas públicas são difíceis de auditar e que o orçamento federal parece uma charada impossível. Essa falta de transparência estratégica serve para afastar o povo da tomada de decisões e garantir que o poder permaneça nas mãos de quem domina a linguagem técnica do sistema. João sente que o Estado fala uma língua que ele não pode aprender, criando um distanciamento calculado que impede o controle social efetivo sobre os gastos. Essa distância dói ainda mais na traição dos ideais. João já viu o representante em quem confiou apertar a mão de quem antes era o maior inimigo da pátria em palanques inflamados. Alianças de conveniência em gabinetes acarpetados desintegram a identidade partidária e transformam a política em um mercado de favores. Para o eleitor, o choque é paralisante. A sensação é de que não existem convicções sólidas, apenas interesses de manutenção do poder a qualquer custo. Quando as ideologias são jogadas no lixo por verbas, João conclui que o rótulo da urna é meramente ilustrativo e que, no final, todos parecem farinha do mesmo saco, unidos por um pacto silencioso de sobrevivência que ignora solenemente os anseios das ruas brasileiras. Há também o custo da impunidade. João vê crimes políticos serem esquecidos em gavetas empoeiradas e figuras poderosas saírem ilesas de acusações graças a brechas legais e privilégios judiciais feitos para quem pode pagar caro. Enquanto isso, se o cidadão comum comete um deslize ou atrasa um imposto por necessidade, sente imediatamente todo o rigor implacável da lei. Essa justiça de dois pesos é o veneno que mata a crença no sistema democrático. João percebe que as regras não são iguais para todos e que a elite vive em um limbo de privilégios onde o erro raramente encontra punição. Quando a mentira se torna a língua oficial do sistema, a verdade passa a ser uma ameaça. E o preço de virar as costas para tudo isso pode ser muito mais alto do que imaginamos. O silêncio que se segue a essa percepção de abandono é o som mais perigoso que uma nação pode emitir. Quando João decide que seu voto não tem utilidade e que sua voz é apenas um eco solitário, ele abre as portas para o domínio absoluto do oportunismo. Esse desengajamento total, o chamado silêncio dos bons, é o terreno onde a deterioração institucional floresce sem amarras. As mentes mais brilhantes e os cidadãos honestos, cansados de lutar, começam a se retirar da vida pública. João não percebe, mas sua desistência alimenta a engrenagem que ele despreza. Sem vigilância, o vício torna-se a norma e o tabuleiro político passa a ser ocupado por aqueles que buscam o poder como um fim lucrativo, ignorando o bem comum. No vácuo deixado pela confiança perdida, surge a radicalização como uma válvula de escape para a dor. João nota vozes moderadas abafadas por gritos que prometem a destruição do sistema. É a busca desesperada por um salvador da pátria, um Messias que utiliza a raiva legítima de homens como João para construir novos muros. Esses populismos ganham força porque falam a língua da frustração, oferecendo vingança em vez de gestão. Entretanto, esses novos líderes muitas vezes apenas trocam as peças do jogo, mantendo privilégios enquanto enfraquecem as bases democráticas. A raiva de João acaba sequestrada por discursos que prometem liberdade, mas entregam apenas novos tipos de submissão e intolerância. A promessa de mudança torna-se apenas uma nova embalagem para velhos hábitos. Este clima de beligerância destrói o tecido social que antes trazia conforto. O que deveria ser um debate de ideias transformou-se em uma guerra de trincheiras dentro de casa. E João não consegue mais conversar com amigos sem que o diálogo vire um campo minado de agressões.
No almoço de domingo, o silêncio é uma estratégia para não romper laços familiares. A política, que deveria unir em busca de soluções, tornou-se o ácido que corrói as relações humanas básicas no Brasil. A nação se fragmenta. O vizinho não é mais um aliado, mas um adversário ideológico em uma disputa sem vencedores reais. O diálogo saudável é substituído pela necessidade surda de estar certo a qualquer custo. O ápice da crise é a percepção de que a estrutura democrática opera em um equilíbrio precário. João observa as instituições e sente estar diante de uma fachada sem sustentação. Uma democracia sem confiança é como um prédio imponente construído sobre areia movediça. Na primeira crise econômica ou vendaval social, o sistema corre o risco de desabar por falta de legitimidade. O contrato social que João cumpre rigorosamente está rasgado. Se o povo deixa de acreditar nas regras, sobra apenas o caos ou a força bruta. Esse colapso da representação precede os momentos mais sombrios da história de qualquer povo. Contudo, em meio à apatia, João encontra um lampejo de clareza. Ele compreende que sua desconfiança é um escudo necessário, mas que a indiferença absoluta é uma sentença de morte para o futuro. A mudança real não virá de um personagem de marketing ou de um salvador raivoso, mas da retomada consciente de seu papel como o dono do poder. João percebe que exigir transparência não é um favor, mas um retorno sagrado de um investimento feito com seu suor. Ele não pode mais ser apenas um seguidor cego, mas sim um auditor implacável de cada promessa, exigindo o cumprimento do contrato social. O cidadão deve ser a bússola que orienta o Estado. Ao observar seus filhos, João entende que a desconfiança deve virar vigilância, e não desistência. Quando a confiança desaparece e o cidadão se retira da praça pública, o sistema apodrece até que restem apenas ruínas. O Brasil que ele sonha não será construído por quem grita mais alto, mas por uma sociedade que se recusa a ser invisível entre eleições. Se nada for feito para restaurar essa relação, o que restará para as gerações futuras além de um país dividido? O silêncio de João é seu maior perigo, mas sua consciência desperta é a única ferramenta verdadeiramente capaz de reconstruir o amanhã de toda a nossa nação.